Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Exatamente hoje, dia 31 de março de 2024, estamos comemorando o dia da Páscoa. Você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Você sabe que muitos têm um entendimento totalmente deturpado com relação ao real sentido da Páscoa. Mas para nós cristãos, Páscoa significa que Jesus ressuscitou. Que Jesus ele não ficou morto, preso numa cruz. É verdade que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo foi uma prova concreta que o sacrifício feito a Deus por nossas vidas foi aceito. E aí ele vence a morte, ressuscita ao terceiro dia para abrir um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos ser reconciliados junto ao Pai, através de Jesus Cristo. Agora, a Páscoa ela tem todo um desfecho em Cristo, quando ele ressuscita ao terceiro dia. Mas a Páscoa surgiu muitos anos antes da vinda de Jesus. O livro de Êxodo, capítulo de número 12, traz um entendimento sobre quando surgiu a festa da Páscoa, né? Olha só que interessante, o texto bíblico vai dizer: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia da Páscoa, né? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Interessante, né? Que a Páscoa ela foi instituída lá nos templos de Israel no Egito, nos templos de Moisés. A última praga, né, que Deus derramou sobre os egípcios, o anjo da morte passaria sobre a nação e nas casas dos israelitas havia um sangue, o sangue do cordeiro que foi sacrificado, seria passado ali na ombreira das portas. Eles deveriam pegar aquele cordeiro, comer, né, aquele cordeiro ali que foi sacrificado. Havia toda uma forma de preparo. Então a palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passagem, a passagem do anjo da morte ali sobre a terra do Egito, onde estavam os israelitas. Então a gente entende que havia um cordeiro nessa cerimônia e havia o sangue, o cordeiro sacrificado e aquele sangue que seria o sinal que protegeria a casa dos israelitas. Muito interessante isso. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, já que essa comemoração era dos judeus, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento de maldade da perversidade, mas com os pães da sinceridade e da verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 vai dizer: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então no Novo Testamento aquele cordeiro da Páscoa lá do Egito, dos tempos de Moisés, ele é Jesus. Tudo aquilo era um símbolo, era uma sombra que apontava para o verdadeiro Cordeiro Pascual.
que derramaria todo o seu sangue para nos salvar. Assim como aquele sangue do cordeiro imolado lá nos tempos de Moisés protegeu os israelitas da morte quando o anjo passou pela terra do Egito, o sangue de Jesus foi derramado na cruz, é totalmente suficiente para nos salvar. E foi por isso que ele morreu. Lá em Isaías capítulo 53 vai dizer que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, uma determinada sexta-feira, Jesus, ele é crucificado. Ele entrega a sua vida em favor da humanidade caída. Ele realmente morreu, como diz as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, vai dizer: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Ele vai dizer que de fato Cristo ressuscitou, e muitos são testemunhas que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se não cremos dessa maneira, o versículo 17 vai dizer que é inútil a nossa fé. Versículo 3, ele diz: pois que primeiramente ele transmitiu o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E ainda depois apareceu ao apóstolo Paulo. Jesus, ele morreu numa sexta-feira, passou o sábado, e num domingo como esse, ele ressuscitou. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A ressurreição de Cristo foi uma prova concreta que, de fato, a reconciliação aconteceu. O que nos separava agora não nos separa mais. O preço que nós devíamos, porque quem pecou fomos nós, foi pago e foi aceito por Deus através daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Essa é a maior e melhor notícia do mundo. Jesus Cristo ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar vida. Então, a mensagem da Páscoa se converte em Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles ressuscitou. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O seu sacrifício é totalmente suficiente para todos, pela fé, creem no seu sacrifício, pudessem ser salvos. Então a mensagem que eu tenho para você nesse dia de hoje, trazendo uma explicação contextual dentro das Escrituras sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa significa renascimento. A Páscoa significa que Jesus ressuscitou por mim e por você. A Páscoa significa que a sua vida foi entregue no meu lugar, no seu lugar, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. Então que você possa refletir nessa mensagem, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele pagou o nosso preço, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Não é errado você dar chocolates, ovos de Páscoa, ovos de chocolate para as pessoas, não tem problema. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é que Jesus ressuscitou. E ele vive e reina entre nós e em nós, por intermédio do Espírito Santo. Se hoje nós estamos aqui, é porque Jesus nos amou tanto a ponto de entregar a sua vida. E ninguém está excluído.
todos têm lugar na mesa de Jesus, para desfrutar dessa salvação e dessa vida eterna. Que Deus te abençoe e que sejamos fiéis em todo o nosso prosseguir.